que os irmãos prestassem atenção. Primeira coisa que me veio ao coração quando eu estava meditando sobre esta questão do poder da oração é que a gente tem que entender que o poder da oração está em quem a recebe e não em quem a faz. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Não é o homem que, por ter o privilégio de poder orar, pode fazer orações poderosas. O poder da oração está em quem a recebe, em quem a ordenou, em quem nos capacita a orar e em quem graciosamente ouve as nossas orações. Se eu não tiver esta consciência, eu vou apontar a minha oração para a direção errada. E é para a minha capacidade de orar, para a minha eloquência, como eu tenho a condição de articular bons pedidos biblicamente corretos, orientados, e atribuir a mim, então, a condição de poder fazer uma oração poderosa. Se a quem eu dirijo a minha oração não é todo-poderoso, não é o grande alvo da mesma, a grande meta da minha busca, a minha oração não vale de absolutamente nada. A Bíblia diz que no embate entre Elias e os profetas de Baal, estes oraram não apenas com palavras aos gritos, mas inclusive se flagelando para potencializar o poder daquela oração. Mas a quem eles oravam não tinha poder algum. Não podia ouvir, não podia ver, não podia falar e não podia agir. E aqueles gestos poderosos de oração que implicavam não apenas em olhos fechados e palavras ditas, mas em todo o corpo envolvido, inclusive em sofrimento, para tentar convencer a divindade que ela deveria ouvir e atender, não adiantou de nada. Por outro lado, um homem simples, chamado Elias, apenas orou com poucas palavras e fez com que fogo caísse dos céus, por consequência de que o Deus que lhe ouvia era o Deus Todo-Poderoso. O poder da oração não está em quem faz. Você pode ouvir alguém orar, ou você pode até mesmo se espantar com a sua própria oração e dizer, puxa vida, a oração de fulano é bênção, a minha oração é bênção. A nossa oração só tem algum valor abençoador quando ela é direcionada em santa expectativa de que o Deus Todo-Poderoso a quem oramos se compraza de nós e nos abençoe. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo de número 65, versículo de número 2, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. O poder da oração está aqui. Ó tu que escutas a oração. Se ele não se desse a misericórdia, a graça de ouvir-nos, se ele não se inclinasse para ouvir-nos, se ele não tivesse prazer em nos fazer o bem e não tivesse colocado este recurso para que nós pudéssemos experimentar estes bens, de nada adiantaria toda a oração que nós pudéssemos fazer. Porque ele é o Deus que ouve a oração é um recurso poderoso. A oração é um recurso fortíssimo. E a gente tem que se munir desta consciência de que nós só temos algum poder em oração quando entendemos para quem nós a estamos fazendo, quem Ele é, e como de fato Ele tem prazer em ouvir-nos e atendermos. É a partir daí que a gente pode compreender um pouco sobre o vasto poder da oração e, consequentemente, nos aventurar em fazê-la, porque não é apenas o nosso dever, mas é também o nosso privilégio. A segunda coisa que a gente tem que entender
sobre esta questão do poder da oração é que justamente este a quem nós oramos e que é o motivo da oração poder ser poderosa, este ser maravilhoso, Deus, ele é todo poderoso. A oração é poderosa porque aquele a quem ela é destinada é todo poderoso. Ele tem todo o poder nos céus, na terra, ele é soberano, ele faz aquilo que lhe apraz sem nenhum impedimento e, consequentemente, a oração feita a ele pode experimentar poder, porque este Deus a quem oramos, este Deus que ouve a oração, ele tem todo o poder para ouvir-nos e atender-nos segundo a sua bondade. Em Efésios, capítulo de número 3, no verso de número 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A oração, ela é feita a Deus, e Deus é o Deus Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que nós pedimos ou até mesmo imaginamos. O poder da oração reside nisto, de que a oração ela é feita a Deus, ele é o Deus que ouve a oração, e que este Deus não é como Baal, ou qualquer outro dos deuses apresentados no Antigo Testamento, no Novo e na história da humanidade. Este Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos. Por isso, irmãos, a primeira coisa que faz com que a nossa oração possa ser uma oração poderosa, uma oração de efeitos, uma oração de respostas, uma oração da atuação de Deus sobre a nossa vida, sobre outros por quem intercedemos, sobre situações às quais recorremos pela ajuda de Deus. Aqui, o que faz com que tudo isso seja possível é o fato de nós entendermos, de nós termos a consciência de que a quem oramos, Ele é Deus, e Ele não é apenas Deus, mas é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Se eu não tiver esta consciência, eu serei tímido em minhas orações, eu serei reticente em minhas orações, eu serei duvidoso em minhas orações, porque eu não saberei quem é aquele para quem eu oro. O que ele possui, quais são os seus atributos, o que é que ele tem a me oferecer dentro desta minha vasta necessidade, que reconhece ele como primeiro e último recurso para me atender. Eu preciso meditar em quem Deus é, para que eu possa alimentar a minha alma com uma fé que reconhece que ele é poderoso para me ouvir e me atender, porque ele é todo poderoso, ele é tremendo. Os evangelhos narram a ocasião em que um homem trouxe até Jesus um menino, um rapaz que sofria de alguns ataques que a medicina reconhece como epilepsia, e ele chegou até o Senhor e disse: Senhor, se podes, cura o meu filho. E o Senhor disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Se a questão é poder, você está falando com a pessoa certa. Se a questão é autoridade, você está falando com a pessoa certa. Se eu, irmãos, não tenho a consciência de a quem eu oro, de quem Ele é, não na minha imaginação, não no que eu acredito pessoalmente sobre Ele, mas dentro do que Ele próprio revela de si em Sua palavra, eu jamais poderei adentrar na esfera da oração poderosa, porque eu não entenderei a quem eu estou orando, eu não compreenderei a quem eu estou buscando.
E a palavra de Deus nos revela tais coisas sobre Ele, justamente para que a nossa atração até Ele, para que a nossa busca dEle não seja algo feito na ignorância ou numa esperança vaga de que Ele talvez possa socorrer-nos, de que Ele talvez possa nos atender. Nós só começaremos a empreender grandes pedidos de oração quando nós entendermos que o Deus que ouve oração é todo-poderoso. Ele detém todo o poder para fazer qualquer coisa, inclusive o que é impossível, o que está além da esfera da ação humana, o que está além das probabilidades. Irmãos, se eu não alimento meu coração com esta ideia bíblica revelada de Deus, eu não poderei empreender orações poderosas, porque eu então estarei fazendo algo que é incompatível com a oração, que é justamente chegar diante de Deus sem confiar plenamente na sua capacidade. Tiago, no capítulo 4 de sua epístola, disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas ele vai acrescentar: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada de um lado para o outro pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A única maneira de a minha oração ser uma oração poderosa é que eu entenda que o Deus que disse que ouve a oração é todo-poderoso e, consequentemente, não tem limites para agir. É só aí que eu começarei a entender um pouco sobre oração e que eu transformarei a oração em algo que verdadeiramente aciona o poder de Deus em favor da minha vida, em favor de outros por quem intercedo, em favor de situações da minha vida, porque aí eu entenderei quem Ele é, e aí eu o buscarei, como a Bíblia diz que eu devo buscá-lo, que é justamente com confiança, em nada duvidando, por consequência de que Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Mas, irmãos, não apenas precisamos, para empreender orações poderosas, compreender quem é que a quem nós nos dirigimos nessas orações. Nós precisamos também falar sobre quem faz essas orações. E aí eu queria tocar numa questão, irmãos. Vocês certamente, quando ouvem sobre oração, quando leem sobre oração, quando estudam sobre oração, encontram diversos pontos temáticos de como alguém pode se aproximar diante de Deus, dentro de um verdadeiro protocolo de como a gente deve se achegar a Ele, que a oração deve ser feita em nome de Jesus, que a oração deve ser feita dentro da vontade revelada de Deus na palavra, que a oração deve ser feita com fé, que a oração deve ser feita com a expectativa de que Deus responda. Enfim, há muitas nuances sobre a oração reveladas na palavra de Deus. E a gente não vai se deter sobre estes tantos pontos que a gente poderia falar, mas apenas sobre um que eu reconheço como fundamental, assim como é fundamental a gente conhecer a quem a gente ora. E esse ponto fundamental sobre oração a respeito de quem a faz, é de que quem a faça também saiba quem é. Na oração, existe Deus que a recebe, existe o homem que faz. Não é apenas necessário saber quem é o Deus que recebe e o que Ele pode. É necessário saber quem é que a faz, como Ele é de verdade. E aqui, irmãos, é independente de se você é homem, se você é mulher, se você é velho, se você é jovem, se você ainda é um garoto, garota, é independente se você é casado, se você é solteiro, se você tem recursos e você não tem, se você tem cultura, se você não tem. Isso que a gente vai falar sobre quem somos como aqueles que devem orar, é para todos nós. É a qualificação de todo ser humano e não há ninguém que não se encaixe nisto. A Bíblia mostra que o Deus a quem oramos é o Deus que ouve a oração e que este Deus é todo-poderoso. Mas a Bíblia também diz que eu, que faço a oração, sou de uma classe especial de personalidade
e é somente a consciência disto que eu sou que me faz poder empreender uma oração poderosa. Quando a gente olha, irmãos, para a Bíblia, a gente vai ver que quando a Bíblia trata sobre a oração do povo de Deus, esta, em sua regra, é sempre feita por pessoas extremamente conscientes de sua própria fraqueza, de sua própria incapacidade e de sua própria indignidade. A gente vai encontrar pouquíssimas orações na Bíblia, em alguns salmos, e também na experiência de um rei chamado Ezequias, em que a justiça de quem ora é evocada como uma razão para Deus ouvir e Deus responder. Ezequias recebeu a palavra de Deus de que ele iria morrer, e a Bíblia diz que assim que o profeta Isaías, que foi o mensageiro, sai do palácio, Ezequias vira a cara para a parede e ele coloca diante de Deus a sua vida como uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que o buscou, que se dedicou a ele, clamando a misericórdia de Deus para que Deus olhasse para ele e Deus tivesse misericórdia. Deus vai lá e diz a Isaías, volta lá e diz a ele que eu estou revogando a palavra de morte e que eu vou dar mais 15 anos de vida. Com exceção desta oração e de alguns salmos que são orações, todas as orações da Bíblia não evocam qualquer justiça humana para embasarem a questão de Deus ouvir e atender. Pelo contrário, o padrão, a regra, o princípio, quanto a quem ora sobre orar, é que este saiba que é fraco, que é incapaz, que é indigno e que não merece absolutamente nada de Deus. E as orações da Bíblia feitas em regra por estes homens e desta maneira fazem com que Deus se mova de maneira poderosa, sobrenatural e os atenda de forma gloriosa. E eu queria conversar mais com você sobre isto do que sobre o Deus a quem oramos, porque nós estamos bem familiarizados com esta questão de que Ele é o único Deus verdadeiro e Ele é Deus todo-poderoso. Nós estamos bem familiarizados de que não há impossível para Deus. Nós estamos bem familiarizados de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas eu temo que alguns de nós não tenham compreendido ainda o seu lugar na oração, onde nós estamos nesta relação homem com Deus, de quem ora para quem recebe. E muitos de nós talvez se sintam na condição de se achegarem a Deus como a um igual, como a um semelhante, tendo inclusive a condição de cobrar, de exigir, de determinar, de ordenar, de decretar. Todas palavras muito novas dentro da história da igreja sobre a terra, justamente porque estamos vivendo uma era de muito pouco conhecimento de Deus dentro da sua casa, dentro da sua igreja, e por causa deste pouco conhecimento, alguns homens sem sensatez vivem na prática e ensinam na prática que nós temos alguma condição de chegar diante de Deus, pegá-lo pela beca e dizer, ou o Senhor faz, ou eu largo, ou o Senhor faz, ou eu rasgo a Bíblia. Eu vi muitos pastores dizendo isso, ou o Senhor faz, ou eu abandono a fé, ou o Senhor faz, ou o Senhor não é. E isto, irmãos, porque a gente não olha para as Escrituras para ver o que as Escrituras não apenas falam do Deus que recebe a oração, mas falam sobre o homem e a mulher que fazem a oração. E quando a Bíblia trata sobre nós, a Bíblia reduz a gente ao devido lugar em que a gente deve estar e que a gente deve ter consciência para que a gente se aproxime de Deus de maneira adequada, não nos relacionando com Ele como um igual, como alguém que está no mesmo nível, mas se relacionando com Ele como verdadeiramente Ele é digno
de receber a nossa busca. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a soberania, toda a realeza. Um desses pregadores modernos, né, ele tem uma frase numa de suas mensagens que corre nas redes sociais, é um jovem, né, e ele diz assim, que a partir do momento em que em Cristo Jesus eu me torno filho de Deus, eu me encontro diante de Deus na mesma posição que Ele. Porque se Jesus é Deus, Ele me salvou, me fez filho de Deus e me fez seu irmão, eu me encontro diante de Deus na mesma posição, podendo reivindicar dele o que quer que seja, e ele tem a obrigação de me atender, porque ele me pôs neste patamar de igualdade. Irmãos, apreciamos esse tipo de mensagem, apreciamos este tipo de elevação, e não é novo. A tentação da serpente para com Eva foi: e sereis iguais a Deus. Não tem nada novo debaixo do sol. O que é um dia já foi, o que foi um dia vai ser, e a gente apenas vê a repetição, em outras palavras, de uma mesma tentação diabólica de fazer com que o homem, ao invés de se entender pobre, necessitado, cego, nu, carente, ele se sinta em condições de se chegar a Deus como um parceiro dele, como um igual, podendo inclusive tomar tais atitudes completamente inadmissíveis, de colocar Deus na parede e de exigir dele alguma coisa, como se ele tivesse alguma obrigação conosco, a não ser a fidelidade que ele tem a si mesmo. Por isso a gente precisa aprender um pouco sobre a gente, dentro desta equação chamada oração, porque não tem só quem recebe, tem quem faz. E eu não posso apenas conhecer quem recebe. Eu preciso conhecer a mim para que eu possa me colocar na posição adequada de buscar o Senhor. Irmãos, em Gênesis capítulo de número 4, nós vamos encontrar a primeira menção sobre oração. E é muito interessante o que esta primeira menção sobre oração nos revela. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, a Bíblia diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba, anteriormente a isto, na relação de Adão e Eva com Deus, na relação de Abel com Deus, nós não temos a menção propriamente dita da oração. A Bíblia diz que depois que Caim matou Abel, Adão e Eva novamente coabitaram, tiveram um novo filho, a quem colocaram o nome de Sete, e depois Sete teve um filho, a quem colocou o nome de Enos. E a Bíblia diz que foi a partir daí que a humanidade começou a invocar o nome do Senhor. De maneira muito peculiar, mas não desproposital, o nome Enos, o filho de Sete, que começa a invocar o nome do Senhor, significa fraco, frágil, impotente, incapaz. A humanidade começa a invocar o nome do Senhor quando começa a perceber que precisa de um Deus todo-poderoso, porque ela pessoalmente é incapaz de fazer qualquer coisa. Irmãos, esta ideia vai se desenvolver em toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, essa ideia de um Deus todo-poderoso se relacionando com o homem
todo impotente, é o grande mistério desta relação de Deus com este ser humano. Deus não escolheu se relacionar com pessoas capazes, Deus não escolheu se relacionar com pessoas hábeis, com pessoas potentes. Deus resolve se relacionar com pessoas completamente inúteis, incapazes, desmerecedoras de qualquer valor, de qualquer favor, sem valor algum. O apóstolo Paulo vai dizer assim, à igreja de Corinto, que Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, e Deus escolheu as coisas que nada são. Irmãos, são o nosso currículo. A gente tem uma ideia errada de si mesmo, e esta ideia errada atrapalha a nossa vida de oração. Essa ideia errada nos desqualifica a empreender orações poderosas, porque a gente parte do pressuposto de que a gente tem alguma utilidade, alguma dignidade, algum valor em nós mesmos, que consequentemente serão um atrativo para que Deus nos ouça e para que Deus nos responda. Não, a relação Deus-homem é uma relação sem méritos, é uma relação gratuita, é uma relação de favor imerecido, é uma relação de amor incondicional. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, ele vai agregar ao nosso currículo, dizendo que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Dizendo que Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos. Dizendo que Cristo morreu por nós quando nós éramos injustos. Irmãos, este é o nosso currículo humano. É isso que temos a apresentar diante de Deus. E este currículo não demanda que Deus nos atenda porque merecemos, mas que Deus nos atenda porque Ele é misericordioso e amoroso. Quando eu não entendo isso, eu me aproximo de Deus de maneira errada. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, Ele vai dizer assim, olha, se vocês permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são as varas, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada. Irmãos, isso é literal. Isso não é somente em relação a algumas questões espirituais, não. Eu só posso pregar em Cristo, eu só posso louvar em Cristo, eu só posso entender. Você só pode respirar nele. Cada batida de seu coração, cada força e movimento de seus membros, cada ação sua, é porque Ele lhe energiza, Ele lhe qualifica, Ele lhe empodera. Sem Ele, nada podemos fazer. Eu acrescento, você só pode fazer duas coisas sem Ele: pecar e morrer. Só são essas duas coisas que você e eu podemos fazer sem Ele: pecar e morrer. Fora isso, irmãos, não entenda mal. Você pode ser a pessoa muito hábil no seu trabalho, você pode ter o costume de fazer o que você faz, e você faz de olhos fechados, seja ensinando, seja combatendo crime, seja advogando, seja construindo um prédio. Entenda, mesmo estas habilidades comuns que você desenvolveu ao longo de sua história, estudando, praticando, aprendendo, se esmerando, você só pode fazer por causa dele. Nesta relação homem com Deus não há qualquer equalização, não estamos em nada no mesmo patamar, não tem coisas que eu consigo fazer e outras que eu digo, Senhor, agora quanto a isso não me ajude. É por isso, irmãos, que quando a Bíblia fala sobre orar, eu quero que você me entenda sobre isso, porque a gente entende oração, infelizmente ainda, como se trancar em um quarto, fechar os olhos e buscar a Deus por alguns minutos e horas. Entenda, isto é um tipo de oração que se faz de maneira específica e que deve ser feita de maneira específica, mas não é tudo sobre oração. E é por isso que Paulo vai dizer que a gente deve orar com toda sorte de oração e súplica. E é por isso que o Senhor Jesus vai ensinar e Paulo vai ratificar: orem sem cessar. Sabe por quê? Porque eu preciso dele o tempo todo.
Eu devia lavar prato orando e dizendo: Senhor, me dê capacidade para fazer isso. Senhor, glorifica o teu nome através disso. Eu deveria andar na rua, pegar o ônibus ou dirigir o meu carro ou a minha moto dizendo: Senhor, me dê graça para eu poder chegar ao meu destino e fazer o que eu tenho que fazer para a glória do teu nome. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não me qualificar, não me capacitar, eu vou fazer por minha própria força, e na minha força é carne, não tem nada a ver contigo. Tenha misericórdia. Orar sem cessar é, irmãos, viverem um relacionamento com Deus que não tem começo e nem fim. E é exatamente isso que ele intentou com o ser humano o tempo inteiro. Eu estava numa reunião de homens ontem, e a gente estava tratando sobre alguns assuntos, e entrou nessa questão de oração, e aí o irmão citou alguns exemplos da Bíblia, principalmente Moisés e Davi, como homens que tiveram uma intensa comunhão com Deus, ouvindo a voz de Deus, e perguntou: será que ainda há pessoas que têm esse tipo de comunhão com Deus nos dias de hoje, onde Deus fala audivelmente, ou de forma tão clara que é inequívoco saber que é Ele que está falando? E eu disse: irmãos, eu creio que o Senhor faz, mas entenda, isso nunca foi a regra. Essa sempre foi uma particularidade da ação de Deus no decorrer da história com alguns homens para alguns fins específicos. Milagres nunca foram a regra. Deus falar desta forma nunca foi a regra, para que a gente não idealize uma vida de oração onde estas coisas aconteçam com normalidade. Deus pode fazê-lo, pode, mas entenda, a principal intenção de Deus ao se revelar ao homem e a ensinar o homem a orar, para que o homem tenha comunhão ininterrupta com Ele, ouvindo-o principalmente através da sua palavra e devotando-lhe amor através da obediência a ela, e fazendo disso um ciclo que se repete, um ciclo que aumenta, um ciclo que está sempre se renovando, porque é nesta normalidade que Deus vai falar com a gente de uma maneira sutil, de uma maneira que somente quem anda com Deus entende, e que consequentemente vai dar sentido, vai dar resposta, vai dar orientação a algumas situações da vida que a gente estiver vivendo. Mas a oração nunca foi no propósito de Deus este mecanismo sobrenatural de eu falar com Deus de uma maneira muito específica, como no secreto do meu quarto, e Deus falar comigo como falava com Moisés na tenda do encontro, ou lá no Monte Sinai, ou com outros homens e mulheres de Deus no decorrer da história bíblica. Deus quer que eu desenvolva um relacionamento com Ele, aonde eu busco, aonde eu entendo a minha necessidade, e eu entendo que somente Ele pode me capacitar, e neste fluxo e refluxo de minha busca dEle, Ele vai me ensinando pela sua palavra, falando à minha consciência e ao meu coração, e me dirigindo em todas as coisas. Mas a grande vontade de Deus é que eu entenda, nessa equação chamada oração, Ele é Deus Todo-Poderoso, eu sou o homem completamente fragilizado, Ele detém toda a autoridade, eu detenho toda a necessidade. Se eu não enxergar isso, irmãos, a minha vida de oração não vai ser o que ela deveria ser. A vida de oração da humanidade começa através de um homem cujo significado do nome é fraco. Todo senso de força faz com que a gente se afaste de Deus ou o busque falsamente. Toda autoconsciência de fraqueza faz com que a gente busque a Deus, entendendo que Ele é o nosso primeiro e último recurso. Nas cartas de Cristo para as igrejas da Ásia Menor, tem duas cartas onde o Senhor fala de uma maneira muito especial a duas igrejas que justamente identificam esses dois extremos. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rica e abastarda e não tenho necessidade de coisa alguma. A palavra do Senhor para ela: não sabes que tu és pobre, infeliz, miserável, cega. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida, vai dizer assim: eu sou fraca. E o Senhor vai dizer: tu és forte. Tu és forte. É no senso da minha fraqueza que eu tenho poder. Jesus revelou isso a Paulo: no meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
E é imprescindível que quem ora tenha este senso. É imprescindível que quem ora tenha esta consciência de total dependência do Deus Todo-Poderoso. Porque é isso, irmãos, que faz a mão de Deus se mover de uma maneira muito especial em nosso favor. Voltando para o texto de início, 2 Crônicas, capítulo de número 7, a gente vai ver assim, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esta oração, ou melhor, esta resposta de Deus, é uma resposta à oração de Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Ele terminou de construir o templo, o está dedicando a Deus, colocou um púlpito diante do povo em frente ao templo, e ele se prostra diante de Deus e faz uma oração que obtém esta resposta. Sabe qual é a tônica da oração de Salomão? Fraqueza e pecado. A grande tônica da intercessão de Salomão é fraqueza e pecado. Ele vai tratar sobre si e o seu povo com estas características e vai tratar a Deus de maneira completamente ímpar, declarando a sua glória, a sua majestade, o seu poder, o seu senhorio, a sua graça e a sua misericórdia. Então essa oração está no capítulo de número 6. Vou ler apenas alguns versículos. Versículo 14 e também o verso de número 18. A Bíblia diz que Salomão disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. No verso 14 e no verso 18, Salomão se dirige ao Deus que ouve a oração como um Deus todo-poderoso, cheio de poder, majestade e autoridade. Mas depois de se dirigir a Deus, ele vai apresentar a si mesmo e ao povo de Israel como os alvos daquela graça que ele suplica a Deus. E, irmãos, durante toda a oração, a tônica da oração vai ser assim: se nós pecarmos e os nossos inimigos vierem nos levarem e a gente se voltar para ti, tem misericórdia. Se a gente pecar e vier sobre nós a peste, a doença e nos acometer e nós nos voltarmos para ti, tem misericórdia. Se a gente pecar e vier a seca sobre a terra e o nosso gado morrer e as nossas plantações se perderem e nós nos voltarmos para ti, tem misericórdia. A oração dele é totalmente nestes termos, do começo ao fim. E eu resumi a oração de Salomão dentro da sua apresentação de si mesmo e do povo de Deus com um versículo que é o verso 36. No verso 36 ele diz assim: quando pecarem contra ti. Aí a Bíblia abre um parênteses, porque Salomão diz assim: pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja. Essa é a tônica da oração de Salomão. Quando pecarem, porque qual é o homem que não peca? Irmãos, isso é completamente avesso com se chegar a Deus através de uma vida ilibada, de uma vida pura, de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida que não tem nenhuma fragilidade para poder ter o favor de Deus. E tem gente que imagina que é dessa forma que a gente se qualifica para orar a Deus e Deus nos responder. Entende, irmãos? Nós precisamos entender que a nossa vida deve buscar o máximo, se tornar imagem e semelhança do Senhor em essência e em prática, mas que nunca nesta vida isto acontecerá de fato. E que nós seremos sempre, durante a nossa estada nesta vida, pobres, pecadores, carentes da graça de Deus. Que não há mérito, que não há merecimento, que não há barganha, que não há troca entre pares.
um Deus santo e todo-poderoso, ouvindo e atendendo pobres homens pecadores, e é somente quando estes pobres homens pecadores se identificam assim e clamam a Deus, fiados em sua misericórdia, em sua graça, em seu amor, que Deus tem o grande prazer de atendê-los, porque Ele é o Deus que tem prazer em fazer o bem. A oração de Salomão, ela nos induz a buscar a Deus não baseado em méritos, mas baseado em misericórdia. Salomão não está incitando o povo a pecar, Salomão não está incitando o povo a viver de maneira errada e mesmo assim buscar se achegar a Deus. Salomão apenas reconhece uma verdade: quando pecarem. Porque qual é o homem que não peca? E Salomão não diz assim: então rejeite porque eles não estão vivendo de acordo com a tua vontade e são dignos da tua rejeição. Ele vai dizer: quando isso acontecer e te indignares e lançares eles nas mãos dos seus inimigos, seja para longe ou para perto, se você continuar lendo, ele vai dizer: se este povo, ele se arrepender e ele buscar a tua face, ouve do céu e restaura a terra deles. E, irmãos, a resposta de Deus é uma resposta gloriosa, porque ela não apenas demonstra a Deus se tornando solícito a atender, mas mostrando que justamente Deus espera que o seu povo seja este povo humilhado, seja este povo autoconsciente de pobreza, fraqueza e indignidade. Ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, isto é condição essencial para se chegar a Deus. O inimigo quer que a gente aprenda diferente. Hoje é o comum que se pregue nas igrejas, por aí por fora, a própria dignidade do ser humano. Nós temos pregações que são verdadeiras exaltações do ego humano, apresentando o homem como alguém bom, que ocasionalmente experimentou o mal por causa do meio em que vive, mas isso é completamente avesso às Escrituras. O homem é mau, o homem é perverso, o homem é degenerado, o homem é pecador, não há bem algum nele, nenhum bem sequer. E mesmo assim Deus o ama com amor eterno e quer se relacionar com ele, porém, desde que esse homem reconheça a sua própria fragilidade e se aproxime de Deus como o único que pode favorecê-lo, o único que pode valê-lo. Irmãos, o Senhor Jesus ensinou uma parábola, é outra coisa que repete-se, não tem nada novo debaixo do sol. Ele diz que um publicano e um fariseu desceram ao templo para orar. O fariseu, escuta, a palavra fariseu significa separado. É o mesmo significado da palavra santo. Há uma grande diferença entre o fariseu e o santo. O fariseu separa a si mesmo das práticas pecaminosas por pura vaidade, para se sentir superior aos demais homens. O santo é separado por Deus pelo poder do seu Espírito e vive a vida que deve ser vivida para a glória de Deus, atribuindo a Ele não apenas os efeitos, mas também a causa. A Bíblia diz que o fariseu e o publicano, aquele que dentre a sociedade de Israel era o camarada mais malquisto, junto com as prostitutas. E o Senhor disse: o fariseu, batendo no próprio peito, diz assim: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, eu jejuo 2 a 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu recebo, e não sou igual aquele publicano que está ali. O Senhor tira a atenção do fariseu, se volta para o publicano e diz que ele, de cabeça baixa, sem ousar olhar para os céus, batendo no peito, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. E o fim da história é surpreendente. Jesus diz: o publicano, volta justificado para a sua casa. O fariseu, não. Porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Entenda isso, irmãos, na relação homem com Deus, não há ninguém que possa chegar diante dele se gabando.
que possa chegar diante dele apontando feitos que não passam de nossa obrigação. Não passam. Quando o Senhor Jesus ensina sobre perdão a Pedro, Pedro diz assim: Senhor, até quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7. Era um número que na conta dos judeus era um número completo, era um número que fechava uma conta, e consequentemente perdoar 7 vezes significava perdoar o limite que se poderia perdoar. O Senhor Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro diz: aí não. Sabe o que é que Pedro diz? Senhor, então me aumente a fé. Não dá para obedecer isso aí com a fé que eu tenho. Com a fé que eu tenho só dá para ir até 7. 490 de uma pessoa só? Dá não. Aí o Senhor vai dizer assim: ó, Pedro, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é menor do que a cabeça de um alfinete, para mulher e homem que costura aqui, do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte: levanta-te e joga-te no mar, e assim acontecerá com ele. O Senhor não termina aí. Ele diz assim: agora, escute o que eu vou te dizer. Porque pode ser que depois que você começar a praticar isso, você se sinta muito importante. Estou perdoando. Já passei de 7, já estou em 12. Já cheguei a 21. Já perdoei 40 vezes. Vamos pegar só o número bíblico, né? Já estou em 40 vezes, 120. Aí o Senhor diz: escuta, qual é o Senhor que, tendo um servo, e ele voltando do trabalho para casa, encontra o servo lá atarefado, trabalhando, e diz assim: olha, para um pouquinho, vai comer primeiro, refaz tuas forças, toma um banho, troca de roupa, e depois vem me servir. Ele vai chegar e vai dizer para o servo: te cinge, vai preparar a comida, prepara a mesa, me serve, que eu estou querendo comer. E aí o Senhor conclui: quando vocês fizerem tudo o que lhes for mandado fazer, digam: servos inúteis que somos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Irmão, não tem como chegar diante de Deus com méritos, quando tudo que a gente faz não passa de obrigação. Está orando, está lendo Bíblia, está congregando, está se desviando do mal, está rompendo com o pecado, está buscando transformação na vida, está evangelizando, está visitando. Obrigação, filho. Não ouse chegar diante de Deus nas suas orações e dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, está tudo certo entre a gente. Bora confabular, estou precisando disso. E aí? Ajuda aí, porque afinal de contas estou fazendo tudo o que o Senhor quer. O Senhor então tem a responsabilidade de me atender no que eu quero. A gente tem que entender qual é o nosso lugar nesta equação. Independente de como a gente vive e entenda, a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível para a glória de Deus. Quando a gente chega diante dele, a gente chega pianinho, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nada para te apresentar que possa justificar eu entrar na tua presença e justificar que o Senhor me ouça e me atenda. Tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, o coração do Pai se dilata. O coração de Deus se dilata. Porque nós chegamos a entender um pouquinho de como é a nossa relação com Ele. Somente um, irmãos, podia se achegar a Deus firmado em seus próprios méritos. E este único era Jesus. Nunca ele o desagradou, seja em ações ou seja em coisas interiores. Nunca pecou, nunca transgrediu. Irmãos, como já dizia Jonathan Edwards, até as nossas lágrimas de arrependimento são cheias de pecado. Eu fico ouvindo alguns cânticos hoje em dia, irmãos, são cânticos lindos, mas eu tenho um problema terrível de cantá-los, porque eles falam de uma realidade espiritual que eu não estou nelas. A W. Tozer dizia que a hora que os cristãos mais mentem é quando cantam, porque eles falam frases prontas, feitas por um compositor, que se vivia aquilo ou não,
é uma outra questão, e esses crentes simplesmente se habilitam a repetir essas frases ritmadas, cantadas, sonorizadas, sem nem ficarem de cara vermelha com determinadas declarações que a gente faz e que não corresponde à nossa verdade. Veja, não é para acusar ninguém não, isso é meu, viu? Isso é meu, sou eu. Sou eu. Quando eu ouço uma música como essa que diz assim, eu não te troco por nada, eu digo, tem misericórdia. Quando eu vejo uma canção como essa que diz assim, eu não sei exatamente como é a letra, mas não quero dinheiro, não quero fama. É mais importante buscar a ti. Eu digo, Senhor, eu quero chegar aí, mas ainda não. Ainda não. E isso, irmãos, não é mal. Talvez fosse preocupante para mim se essas realidades já fossem vividas, porque se elas fossem, talvez eu estivesse me sentindo o ouro de Maquena, o ouro puro de Ofir. É bom a gente ter consciência de fraqueza. É bom a gente ter consciência de indignidade, para a gente chegar diante de Deus se arrastando e dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, ó Senhor Jesus, quem sou eu para me achegar diante da tua presença e tu me atendes de maneira tão gloriosa? Há essa necessidade nesta poderosa oração que a gente quer aprender a desenvolver, seja por qualquer motivo que seja, dos motivos mais nobres, como motivos espirituais de ser cheio do Espírito Santo, de ser transformado, de crescer espiritualmente, de receber dons espirituais, de desenvolver algum ministério, até as outras demandas da vida, como suprimento material, cura divina, salvação de família, enfim, seja qual for a demanda, eu preciso entender que nesta relação, Deus comigo, Ele é o Deus que ouve a oração todo-poderoso para fazer muito mais do que eu penso e peço. Eu sou um indigno pedinte, mendigo, chegando à sua porta e dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vou findar essa mensagem, irmãos, apresentando 3 orações que suprem essa questão que a gente está dizendo na Bíblia Sagrada. Tem muitas outras, muitas, mas eu peguei apenas estes 3. A primeira delas está em Gênesis 18, de 22 a 33, é a oração de Abraão. Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado tem chegado diante de mim, eu vou destruir aquele povo por causa desta sua maldade de coração. E aí Abraão começa a orar a Deus. Irmãos, é muito interessante a linguagem de Abraão. Abraão que foi chamado amigo de Deus, Abraão chamado de pai de todos os que creem, Abraão que obedecia a Deus em quase tudo, e pouquíssimas coisas erradas a Bíblia narra sobre a vida de Abraão. Este homem de Deus, esse gigante de fé, se dirige ao Senhor de uma maneira tão peculiar. Quando Deus lhe revela, a Bíblia diz assim, verso de número 23, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, não pouparás o lugar, por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Olha a reverência de Abraão, olha a razão da petição de Abraão. Abraão reconhece a dignidade de Deus e a indignidade de um ato de Deus que vá contra o seu caráter, e é o que lhe move a orar. É sabido que Abraão tinha a intenção de livrar o seu sobrinho Ló, e que ele vai ser livrado por causa da intercessão de Abraão, mas Abraão não chega dizendo, Deus, eu tenho um sobrinho que está lá com a sua família, tem misericórdia. Ele começa dizendo, o Senhor vai matar o justo com o ímpio também? Se tiver 50 justos, vai matar todo mundo, vai igualar o justo com o ímpio longe de ti. E Deus vai dizer, eu não vou matar se tiver ali 50 justos. Aí Abraão continua, verso de número 27, respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda
que eu sou pó e cinza. Oh, irmãos, a gente está falando de um herói da fé. A gente está falando de um homem que largou tudo. Ele podia cantar isso aqui. Porque durante toda a trajetória de Abraão, que durou 75 anos na terra de Canaã, ele não teve nada a não ser uma sepultura que ele comprou. A terra era toda de sua descendência por promessa. Ele chega num determinado lugar, quando Sara morre, e eu diz, eu quero comprar esse jardim com este túmulo aí para sepultar a minha mulher. O cara diz, não, meu senhor, o senhor pode sepultar. Ele diz, não, eu quero pagar por isto. E ele paga numa terra que era dele. A Bíblia diz que ele peregrina como estrangeiro e peregrino, porque ele almejava a cidade cujo fundamento está nos céus. Ele podia cantar isso aqui, mas ele diz, eu me atrevo a falar com o Senhor, mais uma vez, ainda que eu seja pó e cinza. Precisamos dessa consciência. Irmãos, a gente vem para o culto, a gente cultua, canta alguns cânticos, ouve uma mensagem, tem um momento de comunhão com os irmãos, faz uma visita, faz um evangelismo, a gente já estufa o peito feito peru. Pó e cinza. E Deus vai dizer, não, Abraão, eu não vou matar se tiver ali 45, que é a petição que ele faz. E aí a Bíblia continua, diz o verso 29, e continuou ainda a falar-lhe, disse, se porventura se acharem ali 40, verso de número 30, disse mais, ora não se ire o Senhor se eu ainda falar. Verso de número 31, e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Verso 32, disse mais, ora não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Irmãos, aqui não está um homem que determina, aqui não está um homem que decreta, aqui não está um homem que diz, eu tenho te servido durante toda a minha vida, eu tenho o direito de lhe pedir, e o Senhor tem a obrigação. Irmãos, é alguém que se reconhecendo pó e cinza, chega diante de Deus e diz, Senhor, me dê autorização para eu me atrever a falar mais um pouco. Percebe a diferença de como a gente se sente para o que a gente realmente é? Porque às vezes, irmãos, a gente se sente indigno dos tratamentos de Deus com a nossa vida. Estou indignado com isto. Ou seja, eu não sou digno de passar por isto que eu estou passando. Você não sabe que tudo que você passa vem da bendita mão de Deus sobre a sua vida? E você está se achando indigno. O meu Senhor suportou a cruz e ele era indigno disto. O meu Senhor morreu por mim e ele era indigno disto. O único que poderia dizer, eu estou indignado com esta situação, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E você fica indignado por alguma situação da vida, irmão, você não entendeu ainda que é pó e cinza, e que tudo que você tem é graça. É favor imerecido. A segunda oração que eu quero apresentar para você, irmãos, é a oração de outro gigante na fé, Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. A palavra de Deus diz que Neemias estava servindo como escravo lá no palácio do imperador persa. E ele recebe notícias sobre a cidade de Jerusalém, ele procura saber de Jerusalém, que está devastada depois que Nabucodonosor destruiu a cidade, destruiu o templo. E aí, quando ele vê alguns judeus que chegaram ali no território onde ele está, ele se aproxima deles para perguntar como está Jerusalém, os habitantes de lá. E quando eles dizem o quadro da cidade, Neemias faz essa oração. Neemias capítulo 1, versículos de 5 a 11. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, é a Ele a quem dirigimos a oração, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Pula para o 7.
de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro diante do rei. Irmãos, Neemias não tinha o pecado que os demais israelitas cometeram. Neemias não foi um dos que acrescentou pecado a pecado para atrair a ira de Deus e fazer com que o povo fosse desterrado e espalhado entre as nações. Mas quando Neemias ora, irmãos, a gente percebe a identificação dele com o seu povo por uma única razão. Neemias sabia que só era quem ele era pela graça de Deus, e em nada era melhor do que os seus conterrâneos, e consequentemente precisava de misericórdia. Oh Deus, ouve! Oh Deus, perdoa! Oh Deus, atende! Não há aqui reivindicação alguma, há súplica, há clamor, há lágrimas que se expressam em oração por reconhecer que somente o Senhor é santo. E por último, irmãos, a oração de Daniel, outro gigante. Daniel capítulo de número 9, versos que vão do 4 até o 19, mas não vamos ler tudo isto não. Eu só vou ler alguns versículos, para que os irmãos vejam como era que Daniel se portava em oração diante de Deus. Eu só quero dizer antes uma coisa sobre Daniel, escute. Daniel, dentro de Babilônia, ele foi colocado como um chefe sobre chefes. E os que eram chefiados por ele tinham inveja dele, e queriam tirá-lo de lá. Fizeram de tudo para encontrar algum erro na sua vida privada e pública, para denunciar a Dario e Dario revogar o seu cargo. Não encontraram. Chegaram à conclusão que me envergonha. Eu tenho vergonha desta conclusão que eles chegaram sobre Daniel. Só tem um jeito de encontrar uma falha nele. É se a gente conseguir colocar uma lei nossa contra a lei do Deus dele. Porque aí ele vai obedecer a Deus e não a nós. E eles vão a Dario, bajulam Dario e dizem: ó rei, é o mês do teu aniversário, faz um decreto que nesse mês ninguém ore a Deus nenhum, mas apenas a ti, e que quem fizer o contrário seja lançado na cova dos leões. Dario viu aquele como sinal de honra, e diz a Bíblia que Dario então faz o decreto, espalha o decreto, e a Bíblia diz que quando Daniel lê o decreto, Daniel simplesmente faz exatamente o que aqueles homens sabiam que ele ia fazer. Ele corre para sua casa, sobe para o seu quarto, com a janela voltada para Jerusalém, não à toa, porque Moisés disse que se o povo desterrado orasse voltado para Jerusalém, o Senhor ouviria. E aí eles já estavam na espreita, porque sabiam que isto ia acontecer. É sobre este Daniel que nós estamos lendo. É sobre este homem de um brio tão grande, que o único pecado que encontraram nele foi a transgressão de uma lei local, porque ele nunca transgrediria a lei do seu Deus por uma lei humana. É este Daniel que vai orar. Agora olha como ele ora. Daniel capítulo 9, verso de número 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse ao Senhor: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Os 5, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Os 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado.
por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. 8, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. 9, ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Ele intensifica a oração e vai dizer assim, verso de número 16, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Verso 18, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, isso é o que a gente tem que reconhecer diante de um Deus majestoso. Pecamos. A nós pertence o coragem e vergonha, a ti a justiça e o perdão para seres temido. Ouve-nos não por causa das nossas justiças, mas por causa de tuas muitas misericórdias. Irmãos, é o cara que foi para a cova dos leões porque preferiu obedecer a Deus do que obedecer uma ordem humana. E que vai dizer, não me ouça por causa da minha justiça, mas por causa das tuas muitas misericórdias. Irmãos, há um Deus que ouve no céu, mas há homens e mulheres que devem orar na terra. O Deus que ouve no céu, Ele é o Deus todo-poderoso, santo e maravilhoso. Os homens que oram sobre a terra não podem se imaginar como sendo mais do que vermes miseráveis, carentes da misericórdia desse Deus. E por isso devem se aproximar dele com reverente temor e tremor, invocando o seu nome, querendo a sua glória e atribuindo a ele todo o louvor e adoração. Que Deus nos ajude. Fique de pé um pouco comigo para a gente orar e encerrar esse momento. Querido Deus e Pai, nos ajude. Nos ajude